E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia seres invadiram a Terra. Esses seres possuíam a mais avançada tecnologia e começaram a caçar os humanos com robôs de combate. O restante dos humanos ficaram batalhando por 10 anos para conseguir sobreviver. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Park Sung, que costumava trabalhar de meio período em uma loja de conveniência, mas após o ataque desses seres e perder sua família, ele se tornou um poderoso guerreiro para se vingar. Após eles iniciarem um ataque ao quartel-general desses seres, ele perde seu maior amigo, e mesmo seus inimigos, sendo muito fortes com suas habilidades e com a ajuda de uma espada viral ele consegue derrotá-los, porém no final ele acaba ficando preso no portal com o líder deles. Quando ele acreditava que teria chegado ao seu fim, para sua surpresa, após abrir seus olhos ele percebe que estava em outro local. Inicialmente ele acredita que foi capturado, com isso rapidamente decide investigar o que estava acontecendo, mas quando ele decide se olhar em um espelho é quando ele descobre que não estava mais no seu corpo, e tudo à sua volta parecia da época medieval, até mesmo as roupas. Com o passar do tempo ele descobre que agora estava no corpo fraco, conhecido como Albarren, filho do Lorde de uma terra, que tinha enorme débito a pagar para outro grande Lorde, tendo dificuldade em governar o seu próprio reino. Sem escolhas agora Sung, que passou sua vida lutando contra robôs com armas de mais alta tecnologia, está decidido que vai se acostumar a este mundo de fantasia onde ele vai ter que lutar contra monstros com armaduras e espadas para ter que proteger seu novo lar e fazer que seu território seja um lugar respeitado por todos. Agora ficamos com esse próximo mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Bai, onde ele era um jovem bastante popular, porém após desobedecer às ordens da agência colocaram ele de lado. Após isso ele caiu no desespero, chegando ao fim da sua vida, mas para sua surpresa ele acabou renascendo em outro mundo, se tornando um professor do departamento de selos rúnicos. No início ele acreditou que ao renascer e receber um sistema ele poderia demonstrar uma nova força e viver uma vida diferente, mas ele recebeu um sistema de cortar lenha, algo que parecia ser inútil, onde mesmo se tornando um santo cortador de lenha, o nível do seu reino ainda era muito baixo. No exame para escolher discípulos, como ele já fazia 10 anos que não conseguia um, os outros membros da academia falam para demiti-lo como professor, pois era uma vergonha ter ele na academia com seu nível de poder. Porém, para surpresa de todos, uma linda garota acaba aceitando se tornar discípulo dele. Mas o que todos não sabem é que essa garota na verdade é uma imortal que reencarnou. Como sua cultivação não foi bem sucedida, ela teve que reencarnar com todas suas memórias. Inicialmente ela queria escolher o departamento de artes com as espadas, mas após ver a real força de Bai, ela decidiu se tornar o seu discípulo, onde graças à sua visão de um imortal, ela sabia que a cobra que ele tinha derrotado estava prestes a se tornar um dragão, onde mesmo ela sendo um imortal, na sua vida passada, ela não sabia se seria capaz de derrotar uma besta que estava prestes a se tornar um poderoso dragão. Foi por isso que ela escolheu ele, e por causa disso ele não é mais expulso como professor, e agora Bai vai ter que trilhar um novo caminho neste novo mundo agora como um mestre que tem que ajudar seus discípulos, e com a ajuda do seu sistema que ele acreditava ser inútil, ele vai ficar muito mais forte e assim mostrar para todos que ele pode chegar ao pico de poder desse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Shanji, onde ele acabou indo parar em outro mundo no corpo de outra pessoa no meio de uma situação inexplicável. Nesse mundo ele percebeu que seu papel aparentemente é de um vilão, porém de acordo com as histórias normais ele seria um vilão que o protagonista derrotaria facilmente, ficando constantemente sendo humilhado por ele. Mas ele é diferente, pois ele tem um misterioso sistema igual a dos jogos. De acordo com esse sistema as pessoas têm diferentes níveis de fortunas, onde são divididos por cores do inferior para superior, onde o protagonista possui nível verde, sendo realmente escolhido pela fortuna, enquanto sua cor é a preta, o mais baixo nível de fortuna, pois formalmente os vilões não vivem muito, mesmo o protagonista sendo humilhado por todos. Durante uma batalha ele logo mostra sua grande força e habilidades batendo de frente contra um poderoso guerreiro. Isso tudo está acontecendo, pois o protagonista queria evitar que a filha do Lorde se casasse com Shanji. Com sua grande inteligência ele decide irritar mais o protagonista
protagonista, fazendo uma boa ação com a filha do Lorde. Por causa disso sua fortuna aumenta e a do protagonista diminui, e é quando Shanji percebe que as coisas podem ser bastante divertidas nesse mundo sendo um vilão. Com isso agora Shanji, sendo jurado de morte pelo protagonista, está decidido que diferente das histórias onde o protagonista humilha os vilões com sua grande inteligência, e com a ajuda desse sistema, ele vai usá-lo para ficar muito mais forte e roubar toda a fortuna do protagonista dessa história, e com isso se tornar um verdadeiro vilão que é respeitado e temido por todos. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista que alguns anos atrás, foi diagnosticado com uma doença incurável. Devido a isso, ele passou o resto do tempo apenas jogando, e ele está prestes a iniciar mais uma vez no jogo que ele jogava, após escolher duas características para o seu personagem. No entanto, ele recebe uma penalidade, um tempo limite. Após iniciar o jogo, para sua surpresa, uma luz aparece neste momento. Ele acredita que está chegando ao fim de sua vida, onde morreria sozinho sem ninguém ao seu lado. Entretanto, ao abrir os olhos novamente, ele descobre que ainda está vivo, mas em outro lugar, e por alguma razão, esse lugar parece familiar para ele. Ao se olhar no espelho, percebe que está dentro do jogo que estava jogando e reencarnou como um dos personagens chamado Knox. De acordo com a história, Knox é um dos 3 mestres da escuridão e nasceu em uma das famílias mais criminosas desse mundo. Ele é o mais novo entre seus 5 irmãos. Sua família possui várias gerações de gênios tanto na magia quanto na espada. No entanto, Knox é o único na família que não possui talento, o que o fez ficar com raiva do mundo. Como resultado, ele acabou formando uma aliança com os demônios, tornando-se o maior desastre da história, e agora, ele se tornou esse personagem. Ao abrir sua tela de status, ele descobre que seus atributos são muito ruins e além disso, possui várias características negativas. Ele também tem o efeito negativo do tempo limite, o que significa que ele precisa sobreviver pelo tempo que lhe resta, assim como em sua vida anterior. Em seguida, ele recebe uma mensagem de um ser misterioso que conhece tudo sobre sua vida anterior e sabe seu nome real. Também recebe uma mensagem que diz: seja bem-vindo de volta. Agora, sem muitas escolhas dentro deste mundo, no papel do maior vilão da história, ele terá que usar todo o seu conhecimento para encontrar uma forma de sobreviver até o final da história. Para finalizar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Jeong, um jovem que um dia misteriosamente é transportado para outro local. Ao chegar lá, ele percebe que tem várias pessoas que também vieram parar nesse local. Pouco tempo depois, uma estranha criatura aparece e fala que é o guia do jogo, e agora eles estão na dungeon, pois foram convidados para o jogo, porém alguns não aceitam o que está acontecendo e começa a reclamar. Inicialmente Jeong estava acreditando que era apenas um sonho, mas após o instrutor falar a primeira regra do jogo, onde sempre deve respeitar o guia e rapidamente massacrar o cara que estava reclamando, ele começa a acreditar que esta é a sua nova realidade. Logo após isso, o guia fala que se ignorarem as regras, serão mortos, e a próxima regra é que eles têm que sobreviver a essa fase e encontrar e matar o boss para ir para o próximo local para que eles possam encontrar a saída. Jeong, por ter uma classe de suporte, não pode ajudar muito nas batalhas. Com isso, alguns dos seus companheiros acham que ele é um fardo, mas um dia o seu grupo acaba encontrando armadilhas muito perigosas, e enquanto fugia, Jeong acaba caindo em uma dessas armadilhas e acaba tendo um ferimento fatal. Após ver seu estado, seus companheiros acabam fugindo, deixando ele lá para a morte. Quando ele está prestes a ser morto, seu grupo mata o boss, e quando o boss é morto, a dungeon começa a resetar para os próximos players. Como o sistema acha que ele está morto, ele não avança para o próximo local, ficando bugado na primeira fase. Com isso, ele começa a explorar e aprender mais coisas sobre esse novo mundo, e ele também consegue aprender várias habilidades novas e acaba ficando bem forte. E agora, sem se preocupar com as regras desse mundo, ele faz o que quiser, pois é um player bugado.